Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor venha nos abençoar, derramar a sua graça, nos envolver com tudo que Ele tem para nós. E estamos com o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, continuando dentro dos prospectos que têm acontecido a cada momento que nós lemos. Aqui nós temos um momento de uma fala pequena do Senhor, mas com uma relevância muito grande. Estamos lendo então no capítulo 12, vamos ler o verso 33 até o 37, diz assim: Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se condena a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Até aqui. Ok, então temos aqui um pequeno tempo de uma exortação muito profunda, na qual o Senhor está enviando para os seus seguidores ali, que os ouve, e também colocando em xeque os fariseus que têm se mantido contrário a ele. E esses fariseus, eles estão aqui já na flor da pele. O alvo deles aqui é tirar o Senhor da linha, né? Que é que ele morra de alguma maneira, já estão planejando, bolando. E o Senhor, ele não deixa em um minuto sequer de expor quem eles são, as suas hipocrisias, etc. E ele então coloca aqui que árvores e frutos estão altamente ligados por um bem igual. Por exemplo, quem é essa árvore? Vamos ver os frutos. São frutos bons? Sim, então essa árvore é boa. E esses frutos ruins, de qual árvore são? Daquelas ali. Ah, ok. São frutos maus de uma árvore má. Então é impossível que você tenha bom fruto de uma árvore má. Ou mau fruto de uma árvore boa. Então, bem óbvio, bem lógico o que o Senhor está colocando aqui. Porém, tem umas coisas aqui que nós precisamos observar. Quando ele põe a questão, né? Árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, isso está no verso 33. O verso 34, ele já está falando diretamente o que ele quer dizer, que ele fala aqui para o fariseu: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então ele não perde tempo, ele não quer deixar aqui no ar a questão. Ele quer realmente resolver. Por isso ele fala isso. Vocês são maus, vocês são malignos. Por quê? Essa parte aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração, ela vai passar por uma questão. Qual questão? O coração, muitas pessoas pensam assim: mas a boca fala o que está cheio o coração. E você viu o que ele falou honestamente. Não. Se o coração está cheio de engano, a boca fala cheia de engano. Então você não pode julgar alguém por aquilo que ele fala. Mas o Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ok. E se o coração é falso?
E se o coração está enganoso? E se o coração foi comprado pelo mal? Então a boca pode falar algo que parece bom, mas é do mal, é do maligno. Como o Senhor já disse ali no começo, raça de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Aqueles caras tentavam falar boas coisas, mas o Senhor está falando, vocês são maus. Então, nosso julgamento no tocante aqui às pessoas não é em relação ao que elas falam, e sim aos seus frutos, que é o que ele vai falar a partir do versículo 35. Olha só, o homem bom tira do bom tesouro, tira do tesouro bom coisas boas. Então, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem mau tira do tesouro mau coisas más. E aí ele vai para o 36 e fala: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Essas palavras frívolas, elas não são necessariamente palavras torpes, né? Como alguns de repente acaba imaginando, né, palavrões e tal. Não, as palavras frívolas são palavras sem importância, palavras superficial, palavras fútil, palavras levianas, conversas frívolas, são conversas sem profundidade, sem relevância. São pessoas que se preocupam excessivamente com coisas banais, com aparência, com modismo, sem seriedade, fúteis, supérfluos, inúteis. São essas coisas que o Senhor está falando. Então não é uma questão de falar palavras de baixo calão, não. É uma questão de falar palavras sem nenhum tipo de relevância. Porém, essas pessoas estão falando para que outros ouçam. E o Senhor fala, vocês estão pondo peso em pessoas que vocês não carregam, que vocês não recomendam, que não parte de procedência nenhuma. E aí é onde que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas pegam seus microfones ou pegam a palavra em algum lugar para falar coisas frívolas. Coisas das quais elas não pagam um preço, elas não são chamadas, elas não têm um projeto para isso. Nós temos músicas frívolas, as pessoas cantam, mas foram feitas para ganhar dinheiro. Então, o Senhor fala aqui, ó, pelas tuas palavras, você vai ser justificado. Pelas tuas palavras, você vai ser condenado. E não é condenado ao inferno. É condenado dentro daquilo que você foi chamado para fazer a obra. Embora essas palavras que o Senhor está falando tenham muita direção para aqueles fariseus que estavam passando por aquele tempo de condenar o Senhor. Inclusive, alguns ali blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, nem sempre, talvez, a gente vai ter o melhor caminho para extrair, né, uma exortação aqui. Nós temos que observar esse texto como toda a palavra de Deus. É palavra de Deus, não tem nada faltando, não tem nada sobrando. Observar esse texto para vigiarmos. Vigiar nossas palavras, nossos requerimentos, para que eles não sejam frívolos, porque isso é algo que pode dar problema no final. Então, que o Senhor Jesus nos levante para a profundidade. Que nós possamos declarar a palavra de Deus com fé, com autoridade, com ousadia. Que você possa ser alguém ousado no Senhor, profundo no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor te guarde para a glória do nome dele. E até amanhã, em nome de Jesus.